E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A dúvida de hoje é: existe a prática de desvios de coletas na congregação cristã no Brasil? Então, para responder essa pergunta, alguns irmãos nossos que são advogados e autoridades da lei resolveram, por conta própria, criar um grupo entre eles só para investigar o sistema financeiro dessa igreja. O resultado dessa investigação revelou inúmeros esquemas criados pela CCB do Brás e sua liderança para desviar tanto o dinheiro físico, que é aquele arrecadado nos cultos presenciais, quanto o eletrônico, no cartão de crédito, débito, na maquininha da Cielo, o Pix ou transferência bancária. Então, você que é membro da CCB e sempre contribui nas coletas, sei lá, fique sabendo que a corrupção já tomou conta da liderança dessa igreja. E eles não estão medindo esforços para usar de artimanhas e desviar parte desses valores. Então, uma cópia do documento de investigação foi enviado para mim. Isso já faz um tempo, mas só agora eu tive coragem de falar sobre ele. Por quê? Porque eu estou mexendo em um cacho de marimbondo, né? Arriscando minha pele, apesar de nunca citar nomes, né? Lá no documento tem nomes, endereços, datas, as partes envolvidas, cita valores e inúmeros esquemas que estão sendo usados pela liderança há muitos anos para poder ficar com parte do dinheiro das coletas. Então, e antes que alguém me pergunte aí nos comentários: irmão Rafael, se esses irmãos que investigaram são defensores da lei, representantes, por que eles não vêm aqui na internet pessoalmente denunciar esse fato? Então, meus queridos, a resposta é meio dolorosa, né? Porque, infelizmente, eles foram doutrinados pelo ministério com a doutrina do medo. A CCB, ela não tem o evangelho genuíno de Jesus Cristo, né? Mas, em compensação, ela usa de doutrinas que conseguem impor medo nos seus fiéis. Isso aí tem gerado até uma paranoia entre eles, né? Cada membro da CCB desenvolveu um tipo de paranoia, né? Um tipo estranho de comportamento. Alguns, por exemplo, alguns têm medo de pecar para a morte. Se eu fornicar ou adulterar, eu peco para a morte. Aí eu perco o direito de servir a Deus. E quando eu morrer, vou direto para o inferno. Resposta: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. O que é de Deus, o diabo não toca.
Então, alguns têm medo de pecar, outros de julgar aquelas pregações que ocorrem diariamente nos cursos dessa igreja. Outros, medo de perder a sua liberdade litúrgica, ficando assim impedido de chamar um santo hino maçônico, contar um testemunho fabuloso, ou até orar lá se prostrando para o ancião. Outros também não querem dar um mau testemunho dessa obra de tijolo, e nem escândalo. Agora, um dos maiores medo que tem surgido entre os membros da CCB é da assessoria jurídica dessa empresa. Olha que engraçado. A mesma instituição religiosa que mandou o seu ministério pregar para nós e várias gerações que passaram pela CCB, a doutrina da misericórdia, do amor, do perdão, da caridade, o famoso 70 vezes 7. Eu me lembro como se fosse hoje, o ministério da CCB usando de momentos nos cursos para falar assim a nós: irmã Dani, quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão e ele contra você, e ambos souberem, que procurem se reconciliar. Nunca leve o seu irmão nos tribunais. Nunca use da justiça da terra contra o seu irmão. Perdoa. Esse ensinamento é bíblico? Sim. E onde encontramos ele? Naquela passagem onde Pedro pergunta para o mestre, que é Cristo: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão por dia? Até 7? Aí o mestre responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que dá o total de 490 vezes ao dia. O que acontece com aqueles que não perdoam as ofensas do seu irmão? Bom, segundo a Bíblia, Deus também não perdoará as ofensas deles. E o ministério da CCB? Qual a reação deles diante de canais de críticos que falam em desfavor a esse sistema religioso? Eles cumpriram esse santo mandamento? Perdoaram? Ah, perdoaram. O presidente da CCB, quando viu inúmeros canais aqui desmascarando essa seita, imediatamente fez uma reunião com os anciões que atendem os cultos online e falou assim para eles: em um momento do culto lá, vocês mande a seguinte mensagem aos críticos: críticos da CCB, nós, o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, vos perdoamos em nome do Senhor Jesus. Eles perdoaram, meus queridos. O Ministério da CCB é bom. Eles são bons. Perdoaram. Perdoaram a cebola. Quando chegou a vez deles de cumprir esse mandamento, eles pisaram, né, nele, e imediatamente acionaram a assessoria jurídica dessa igreja. Através dos canais de críticos, muitas coisas ocultas da CCB foram reveladas. Ocultas assim, no sentido de que a maioria não sabia. Por exemplo, a hipocrisia do ministério,
Homens que pregam e ensinam uma coisa, mas faz outra. E uma tal de assessoria jurídica de advogados. Só para vocês entenderem. Os mesmos homens que pregavam e ensinavam para nós, membros, a perdoar uns aos outros, enquanto eles passavam isso para nós, a CCB estava usando de parte do dinheiro das coletas para fortalecer uma tal de assessoria jurídica de advogados com quase 1000 homens. Um barulho aqui. Então, meus queridos, agora eu vou revelar para vocês o primeiro esquema criado pela CCB do Brás, em São Paulo, para desviar parte do dinheiro que é enviado para lá uma vez por mês. Então funciona assim, ó. A CCB do Brás em São Paulo é a sede, traduzindo, é a que administra todas as outras CCBs espalhadas pelo Brasil. Quando as demais CCBs arrecada coletas, segundo o documento lá, cada uma delas consegue arrecadar até R$6.000 mensais. Então, uma pequena parte desse valor é deixado naquela igreja local para poder fazer a manutenção. E o restante eles juntam e colocam em um malote, igual aquele usado por seguranças de carro forte. O dinheiro arrecadado em várias salas de oração da CCB, uma vez por mês, é colocado dentro de um malote, onde um irmão fica responsável por levar até a CCB do Brás, em São Paulo. Assim, meus queridos, segundo o documento, cada igreja, CCB, arrecada até 6.000, né? Estima-se que a CCB tenha hoje mais de 4.000 igrejas funcionando. Se eu fosse somar aqui 4.000 vezes 6, daria R$2.400.000. Mas eu vou apresentar para vocês um valor fictício para ajudar as pessoas que me assistem a entender como que a CCB do Brás está desviando coletas há tantos anos sem ser notado. Então funciona assim, ó, as CCBs espalhadas arrecada coletas. Uma parte fica para fazer a manutenção da igreja local. O restante eles juntam, né? Colocam em um malote ou uma caixa de papelão resistente, onde um irmão leva pessoalmente lá na CCB do Brás. Vamos supor que lá na CCB do Brás chegou um malote com R$800.000. Esse valor é fictício, só para vocês entenderem. Então, a liderança dessa igreja pega 600 e reparte entre eles. Os 200, eles fazem o seguinte: vai lá na Receita Federal e fala assim, ó, só chegou 200.000 para nós. Aí contabiliza, né? Em seguida, deposita na conta dessa igreja. Vocês entenderam? A CCB do Brás está desviando o dinheiro antes de declarar para a Receita Federal. Todas essas informações estão contidas e registradas no documento de investigação que os irmãos lá, que são advogados, fizeram. Qual o destino de parte desse dinheiro desviado?
É possível saber? Sim. Os irmãos lá conseguiram descobrir onde ele está sendo gasto. E eu vou revelar para vocês. Então, segundo o documento de investigação, alguns desses anciões que recebem parte desse dinheiro desviado compram apartamentos de alto padrão em bairros nobres de São Paulo, com dois detalhes. Antes de comprar, eles mandam olheiros. Para quê? Para saber se não tem nenhum irmão ou irmã morando por perto. Alguém que conheça eles. Se estiver limpo, o segundo detalhe é esse. Eles não compram apenas um apartamento, são 5 de cada vez. Para quê? Para que um ancião seja vizinho do outro. Aí fica tipo uma panelinha, né? Onde o sujo protege o mal lavado. Um fica um rabo preso com o outro. Aí se um dia um desses anciões sair no corredor ali, só de cueca, bêbado, fumando charuto, em uma mão segurando um litro de conhaque ou uísque que eles tanto gostam, e a outra abraçado com uma prostituta quase pelada, esses anciões, que são seus vizinhos, não vão se escandalizar. Vai achar até engraçado, né? Olhando uma cena dessa. Falar assim, ó. Olha lá o ancião, boca santa, que prega bonito nos cultos, fumando charuto, bêbado, abraçado com uma prostituta. Olha lá o ancião da CCB, que julgou a minha Santíssima Mãe, falou que ela foi para o inferno só porque ela morreu com o vício do cigarro e por isso não quis atender o velório dela, maculando assim a memória da minha Santíssima Mãe. Olha lá o ancião que prega contra o adultério, a fornicação, a libertinagem, a prostituição, se prostituindo com uma mulher do mundo. E também não corre o risco dessa situação ser filmada, né? Porque hoje está assim, ó. Após a CCB liberar o uso de aparelhos eletrônicos para a Irmandade, os anciões corruptos dessa seita perderam um pouco da sua liberdade. Antes eles pintavam e rolavam e nada acontecia. Hoje, a Irmandade, a parte da Irmandade, né, tem um aparelho de celular moderno, com câmera de alta resolução, que suporta filmar por várias horas. A CCB, ela está provando do seu próprio veneno, né? O que é justo? A lei da semeadura. Apartamentos. O que mais é comprado com parte desse dinheiro desviado? É muito dinheiro, não? Então cada um escolhe investir em um tipo de coisa. Então, segundo o documento de investigação, alguns desses anciões compram carros de luxo de até 80 mil reais. Após adquirirem esses veículos, eles mandam brindar. E eu que pensava que era só o Papa que andava com um Papa móvel brindado. Agora até as ancianas da CCB do Brás. O CCB do Brás, me surgiu uma dúvida. Por que vocês estão mandando brindar
os carrões que vocês compram com dinheiro desviado das coletas. Tá com medo do quê? Ah, sabe o que é, irmão Rafael? É que antes nós passávamos uma falsa imagem para a Irmandade, né, de santidade. Mas hoje eles estão de olho em nós, né? Por isso nós estamos cautelosos. Vai que um dia um irmão da CCB, um Zé do Banco, está andando na rua e vê um ancião da CCB do Brás que nunca trabalhou na vida ou vive com aposentadoria, conduzindo um veículo de luxo que é incompatível com a sua renda, na hora ele vai entender que o meio usado para adquirir aquele bem foi ilícito. Aí vai querer bater em nós no meio da rua, né? Mas para isso nós já estamos preparados. Mandamos brindar os carros que nós compramos com dinheiro desviado. Eu estou fazendo uma força danada para não usar o adjetivo furto, porque aos olhos da lei brasileira, isso aí qualifica como artigo 155, que é furto. Pegar os recursos da igreja em benefício próprio é furto. Mas vou dar um boi para os anciões da CCB do Brás. Vamos falar desvio. Bom, levar um boi. Que eu estou querendo terminar esse vídeo logo, porque está muito calor aqui. O externo está quente. Então, apartamentos, carros de luxo. Onde mais é investido esse dinheiro? Então, meus queridos, segundo o documento de investigação, o mesmo ministério que pregou e ensinou para a Irmandade a não estudar, porque o estudo do homem é enfado da carne, ou a sabedoria do homem é loucura para Deus, usou e está usando parte desse dinheiro para poder mandar os filhos e filhas deles estudar no exterior. Regalias. Existem regalias na liderança da CCB? Então essa informação não está contida nesse documento de investigação. Isso aí foi eu que descobri sozinho. Então, existe uma regalia que eu achei um absurdo, né? Irmandade, lembra de uma época que o ministério da CCB usava de momentos nos cultos para falar mal dos pastores? Eles falavam mais ou menos assim, ó: aqui na nossa igreja não existe pastor, porque o único pastor é Jesus Cristo. Já esses homens que se apresentam como tal, lá nas seitas humanas, a palavra diz que eles são ladrões e salteadores. O nosso ministério, ninguém recebe nada, todos trabalham e vivem com o dinheiro, o suor do seu rosto. Enquanto isso, a liderança da CCB estava se beneficiando com um cartão corporativo, hoje no valor de R$45 mil. 15 mil eles podem sacar no caixa eletrônico e 30 lá dentro do banco. Toda a liderança da CCB está se beneficiando com esse tal de cartão corporativo. E os R$45 mil é um benefício para eles, né? Para gastar no que quiser. Então, o segundo esquema, para poder ficar com o dinheiro das coletas, criado pela CCB do Braço, funciona assim. Eu vou falar logo, está muito calor aqui.
Então funciona assim, ó. A liderança da CCB hoje está usando de várias contas bancárias para depositar parte do dinheiro das coletas arrecadadas. Então, algumas dessas contas são abertas no CPF dessa igreja. CPF CNPJ dessa igreja. Já outras no CPF de pessoas desconhecidas. Na visão da lei, são laranjas. O que tem de mais nisso? A liderança da CCB está usando de contas fantasmas para depositar parte do dia das coletas, espera a Irmandade esquecer, depois vai lá, retira e usa em benefício próprio. Que eu achei também, olha, uma tremenda de uma sacanagem. Tá bom, meus queridos? Essa é a denúncia de hoje. Espero que você, membro da CCB, deixe de ser besta e pare de ficar financiando a máfia da CCB do Brás. Aquilo lá não é sério, aquilo ali é uma máfia, okay? Que deve ser investigada. Okay? Muita coisa ruim. Um abraço.